Muito bem-vindo, galera. Estamos aqui no episódio 36 com um cara mais do que especial, rapaz. Esse cara que eu tava falando com ele, esse cara jogou com o CR7. Ele vai falar treinou. Cara, só de conhecer o CR7 já é diferenciado. O cara treinou junto com o CR7. Tô aqui com um ex-atleta, ex-jogador de futebol que passou por Fluminense, seleção de base, treinou no Manchester United, que hoje virou assessor de investimento, veio aqui para o nosso mundo do mercado financeiro. Então, é um cara muito querido, tem tempo que eu queria trazer ele aqui e esse dia chegou. Então, apresento a vocês Arthur Cunha. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Fagner. E vai ser muito importante aqui dividir um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da parte de futebol e também a questão do investimento, esse mundo, juntar o mundo financeiro com o mundo esportivo, que dá bom para todo mundo, né? Então vai ser um prazer aqui estar com vocês e dividir um pouco isso. Não, com certeza. Fica à vontade. Aqui a gente já está batendo um papo aqui firme aqui de futebol, porque aqui, ó, nessa mesa temos dois atletas em comum. Era zagueiro. O João fica rindo aqui de mim, ó. Era zagueiro do Tartarugão, pô. Só que minha carreira acabou com os 13 anos mesmo de idade que eu vi que não dava. Eu tinha que estudar, enfim. Mas é isso, brincadeiras à parte. Cara, muito bem-vindo. E vamos bater esse papo. Conta um pouquinho quem é o Arthur, de onde é que você veio, sua história um pouquinho, até chegar nesse mundo dos investimentos. Faz um resumo aí, como é que foi teu mundo do futebol. Tentar resumir aqui, né, porque muita coisa, né, cara? Então vamos lá. Cara, eu sou nasci na Zona Oeste, né, Senador Camará, fui criado em Duque de Caxias e isso me levou aí pro Fluminense também depois, que é muito mais próximo e tudo mais. Fiquei um bom tempo ali na base do Fluminense. Aí depois disso eu fui para Portugal, joguei no Brasil um pouco de novo. Aí depois disso Indonésia, Malta, Malásia. E nesse meio tempo também teve intercâmbio com o Manchester, seleção brasileira, como você tinha falado aí. Então, resumindo, é isso. E hoje em dia eu estou no mercado financeiro ajudando aí o máximo de atletas possíveis, que ia ser meu legado, né? Então, resumindo, é isso aí. No decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai meio que esmiuçar um pouquinho aí. Verdade, verdade. Aí tu fala, tu foi pro Manchester United, tinha quantos anos? 15. 15 anos. Na época o Cristiano Ronaldo tava o quê? Com 17, 18? Tava voando, não? Ele tava com 18, 19, por ali, Na época ele tava voando no Manchester. Tava Acho que foi o melhor do mundo, né? 2007, não foi isso? Naquela época eu não me recordo bem, mas ele era um dos melhores do mundo. E o Manchester United na época era o melhor time do mundo, né? Era o melhor time do mundo. Naquela época ele era o melhor time do mundo. Aquele time era bom pra caraca, né? Eles tinham muito dinheiro, né? E vocês faziam como? Vocês treinavam lá? Como é que vocês faziam? Eram quantos atletas que saíam daqui pra lá? Como é que foi? Como é que era? O que acontece? O Manchester United tem olheiros em todos os lugares, né, do mundo. E a gente jogava aqui alguns campeonatos, aí tinha a Copa Nike e tudo mais. Então tinha um olheiro que olhava, a gente foi campeão da Copa Nike, o olheiro olhou, eu, Rafael, o Fábio dos Gêmeos, Michael Bolt, e tinha outros jogadores também aqui no Brasil, né? E aí a gente sempre ia, ficava lá 3 meses, que era o máximo que podia ficar, treinando. A gente treinava com o time B do profissional, mesmo com a nossa idade de 15 anos, eles botavam com o time B, porque realmente eles queriam ver como é que era, porque eles não iam gastar dinheiro à toa, né? E o time B deles tinha quem ali? Já tinha alguém que deu certo? Cara, quem treinava com a gente na época no time B era o Piquet, porque o Piquet era emprestado. Era emprestado, e no Manchester ele não jogava. É mesmo? No Manchester ele não jogava, não ia nem pro banco. Então ele ficava muito ali. Cara, o que acontece? Aí tinha aquela transição. Quando o jogador machucava, antes de voltar pro time A, ele tinha que passar pelo time B. E quando o jogador chegava de algum clube novo, ele passava pelo time B. Então todo mundo meio que passava por ali, a gente treinava com os caras, né? Cheguei a treinar com o Videt, quando o Videt chegou. Na época tinha o Smith, né? O Smith, um lourinho que jogava, que era da seleção inglesa e tudo mais. Cara, passou muito jogador ali. Treinei com o Cristiano Ronaldo, como você falou. O Rooney, os caras, sempre quando machucava, um descia ali, né? Pô, os Scholes, os caras todos, mano. Almoçava com os caras, trocava ideias, esquece. Como é que fica a tua cabeça, saindo de Caxias por aí pra Manchester, treinando? Qual foi o impacto inicial, assim? Cara, é assustador, né? Deve ficar igual um bicho do mato, fica não, assim, olhando os caras aqui, os caras do videogame. Ou como é que era a tua cabeça? Cara, o que acontece? Tem uma questão que quem me conhece há muito tempo sabe. Eu nunca fui um cara muito alucinado com futebol. Eu jogava, gostava, tudo mais, mas, tipo, nunca fui alucinado com futebol. Então, eu não tinha essa coisa, tipo, de ver um jogador e falar, caraca, Entendi. Eu quero tirar uma foto com esse cara porque eu preciso de uma foto com esse cara. Nunca fui assim. Até essa foto que você citou, que tem no Google aí e tudo mais, quem insistiu pra eu tirar com o Cristiano Ronaldo foi o Rafael dos Gêmeos. É mesmo? Que eles tiraram e eu não ia tirar, pô. Não ia tirar. Eu não ia tirar, eu não ia ter uma foto com o Cristiano Ronaldo. Se contasse, ninguém ia acreditar. O Rafael, se o Rafael ver, ele vai confirmar. Tem é essa real. Foto aí? Depois bota, vê se consegue achar aí. No Google deve ter. No Google tem, né?
E aí, se ele não insiste, eu não tiro. Você pode ver que na foto eu não tô nem animado. Eu tô ali igual E o Cristiano já era o melhor do mundo nessa época, não? Eu tava ali... Ainda não. Ainda não. Mas ele era um dos melhores já, né? Entendeu? Pô, que legal, cara. Aí vocês saíram, foram pra Manchester e ficou quanto tempo lá? E voltou? Cara, eu fiquei entre os 15 e os 17 indo, ficava 3 meses, voltava, ficava 2 meses aqui, voltava pra lá e ficava nesse intercâmbio aí. Treinava, voltava, entendeu? E o Fábio, Rafael, os dois depois viraram jogadores, Ficaram, né? Foram contratados pelo Manchester. Foi nessa época que eles foram contratados? Foi logo depois, né? Porque chega num período ali de 15 a 17, você vai assim, mas depois tem que assinar o contrato profissional ou não, entendeu? Ou não, né? Essa fase que é complicada. E aí, o que pega? Porque você tem que ter o passaporte europeu, né? Sim. Porque acontece que acredito que ainda tem essa coisa na liga inglesa que se você contratar um menino que, mesmo que seja de 17 anos, 18 anos, mesmo que você não vá usar ele no profissional, ele vai tomar a vaga de um jogador do profissional, porque ele está registrado como profissional. Então não faz sentido, no meu caso, por exemplo, se você pega um jogador que tem um passaporte europeu, ele vai entrar como europeu. Agora, se você pega um jogador como eu, que não tem um passaporte europeu, você vai perder, de repente, a vaga de quem? Do Antony, que estava lá agora. Entendi. Então faz sentido você pegar um garoto de 18 anos que você não vai aproveitar agora e perder a oportunidade de contratar um jogador que está em ascensão, que vale milhões e que vai fazer uma diferença gigante no profissional. Não faz sentido. Entendi. Entendeu? A minha questão foi exatamente essa. Os gêmeos têm um passaporte português. Entendeu? Então facilita. Tanto que no começo o Rafael começou jogando, né? Porque o Gary Neville estava se aposentando na época. Sim. Entendeu? E aí ficou essa transição toda. Mas, cara... E o Fábio está no Botafogo agora, né? O Rafael estava no Botafogo. Aí, a foto. A foto. A minha cara de animado. Tá bolado. Pois é, não, tipo assim, parece que o Cristiano Ronaldo pediu pra tirar foto contigo. Porque pra mim, tipo assim, tá ligado? Eu ali nem... Caraca, muito maneiro. Mas ainda bem que eu tirei, né? Ainda bem que tu tirou. Dá pro meu filho ver, né? Senão o pessoal ia falar que você ia ser o novo Naldo Bene, que, jogou, mas não tem uma foto? Não, mas tem a foto. Provou e disse. Pois é. Pô, que maneiro, cara. Pô, deve ter sido uma experiência danada. Não, era sensacional, cara. E, tipo assim, é o que eu te falo, eu não era muito ligado nessa questão de idolatrar. Uhum. E, cara, mas a gente almoçava com o Cristiano, com o Van Nistelrooy, com o Van der Sar, com o Ferdinand. Aquele time era absurdo. Paul Scholes, Giggs, Rooney, sabe? Chegou a ser campeão da Champions, aquele time? Não me recordo disso. E quando eu cheguei, o Kleberson tava saindo. Inclusive, o dia que eu cheguei, o Kleberson tava se despedindo dos jogadores, porque ele tava saindo, entendeu? Tava saindo, né? Cara, que legal. Que experiência. Bate saudade, às vezes? Cara, vou te falar, tenho saudade um pouco da atmosfera de jogo. O dia a dia do atleta não é tão maneiro. Todo mundo fala isso. Entendeu? Todo mundo fala isso. E eu vou te falar, sinceramente, aqui, porque eu não tô mais no meio do futebol diretamente, então, pra mim, eu vou te falar, não é tão maneiro, é desgastante, tem a questão psicológica. Cara, tu tá se doando ali a semana inteira, tu vai pro jogo, de repente você comete um erro, e o pessoal tá xingando você, sua família, e parece que você queria errar, e você não queria. Você tá se dedicando, e na próxima semana você vai se dedicar de novo, você pode cometer outro erro. E quando você tá numa fase ruim, isso acontece. E como é que o jogador trabalha isso na cabeça dele? Sabe? Então é desgastante. Eu falo, mas ser jogador é fácil. Você treina 2 horas no dia, ou no máximo 4, e ganha não sei quanto, tal. Cara, o que envolve o futebol é muito mais do que só o treinamento e o jogo. Só fala isso que não conhece nada, né? Acha que o jogador vai chegar com 18 anos, vou lá jogar sábado, domingo, ganhar 1 milhão. Acho que é assim, não sabe? Quem começou dera. lá com 8, 10 anos, treinando pra caramba. E quem ganha 1 milhão aí é o 1%. 1%. 1% dos jogadores profissionais, o nata da nata. E outra, e acaba rápido, né? Muito rápido. Assim, 20 anos, a gente, tu pega aí um médico, o médico ganha dinheiro a vida toda. Quanto mais velho, melhor, mais experiente, mais confiança, o cara cobra mais. Tu pega aí um engenheiro, o cara vai passar 35 anos trabalhando, um jogador de futebol, o salário bom mesmo dele dura o quê? 15 anos? Talvez 20? Bom? Bom? Bom. Bota 7 anos da carreira dele e olhe lá. E olhe lá. Salário bom, o melhor salário que fala assim, se perguntar para um jogador, salário da vida. Quando foi o melhor salário que você ganhou? Por quanto tempo você ganhou esse salário? Ele vai te falar no máximo 7 anos. Máximo. Teu salário bom foi aonde? O meu salário bom foi na Indonésia. Indonésia. O maior salário que eu ganhei foi na Passou Indonésia. Por quantos países, assim, só pra... Cara, passei por bastante países jogando futebol. Jogando profissionalmente, foi Portugal, Indonésia, Malta e Malásia. Profissionalmente. Sim. Mas, intercâmbio... que eu fui no Manchester, fui no Heerenveen da Holanda, fui no Twente da Holanda, cheguei nesses clubes todos, entendeu? Então, passei por vários clubes, fui no Sporting Braga de Portugal, entendeu? Cara, então, passei por muitos países, o futebol me deu muita coisa, né, cara? Tanta experiência cultural,
que eu, por exemplo, hoje em dia, eu, graças a Deus, falei 5 idiomas sem ter nunca feito um curso. Caraca, que Só por causa do maneiro. futebol. Então, tipo, o futebol me deu muita coisa. A questão de controle emocional, sabe? A questão de não ter vergonha diante de uma câmera, diante de uma Sim. plateia. Isso é muito bom. Tá Entendeu? acostumado, né? E isso daí, engraçado que tu tá falando isso. E nós temos aqui, nós falamos como sociedade, um preconceito muito grande, né? Ainda mais com um jogador de futebol, né? Pega um cara, quem fala 5 idiomas hoje aqui? Pô, pode pegar o cara que estudou ali, fez USP, fez, no máximo vai falar um inglês, um espanhol. Como é que o futebol é rico pra caramba nessa questão cultural, né? É rico na questão cultural, mas são poucos que se interessam, porque é trabalhoso, né? Trabalhoso. É você treinar de manhã e você, depois do almoço, ter que estudar alguma língua, que seja com um amigo, você pegar, anotar e botar a tradução do lado e ficar treinando aquilo ali. Então, isso é muito você se dedicar e você dar importância para aquilo. Eu sempre gostei muito de idiomas, então isso facilitava. E o que acontece? Acredita que era um pouco de refúgio do futebol ali. Fuga, né? Sabe? Porque tipo, senão você fica só pensando no futebol. Você treina, volta pro quarto, almoça, aí você vai, joga um videogame, futebol. Futebol. Aí Você vê vai treinar de tarde, esporte, futebol. vê Aí o Globo você. Esporte, vê Futebol. daí. Você vai na rua, vão conversar com você, futebol. Isso aí. Então, cara, é meio que um refúgio, acredito eu, sabe? E Mas isso pra mim foi bom, né? foi com uma fuga boa, né? Fuga boa, Mas graças hoje a em Deus. dia, acho que também, antigamente não tinha Instagram pra ficar rolando Não Reels, tinha TikTok. pra tirar a atenção, né? Hoje o cara tá no ônibus e tá ali perdendo tempo. Isso daí Exatamente. foi bom, foi uma vantagem tua, né? Competitivo. Pô, muito legal. E sem querer te cortar, vamos lá, tu começou a ganhar, o jogador de futebol começa a ganhar mesmo dinheiro com quantos anos? Na base, sub-20, sub-17, como é que é essa carreira? Quando que tu começou a ser remunerado? A gente começa a ser remunerado cedo, né? Até Tirando as porque bolsas, porque geralmente eu é vejo ajuda de custo, né? ajuda de Ajuda custo, de custo que tirando fala ali. Porque isso. é para pagar uma cesta básica, para pagar Aham, uma passagem, isso era antigamente, né? O futebol mudou muito. mudou, né? Hoje em dia, o futebol é outra coisa, né? Cara, é o que eu te falo, por exemplo, o que eu ganhava antigamente, por exemplo, que antigamente eu ganhava um salário, para dobrar esse salário eu tinha que pegar a seleção de base. E depois que dobrava esse salário, não dobrava mais, independente de quantas seleções Caraca, você pegasse. Hoje em dia é totalmente diferente, funciona totalmente diferente. Hoje em dia tem garoto de 15 anos aí ganhando 50, 100 mil. Na minha época, com 15. Na minha época, tinha jogador que jogava no profissional e ganhava no máximo 5 mil, 6, 7 mil. Jogador jogando Libertadores que ganhando isso, 10 mil reais na minha época. que isso. Então, o futebol mudou muito. Cara, não é questão de, tipo, o futebol mudou muito, isso é ruim. Não, isso é maravilhoso, tá? Mudou para melhor Pra em melhor. Não é relação porque pra financeira. mim era assim que Foi pros caras ruim, agora tem que entendi. ser igual. Não, tudo evolui, Aham. né? Mas a realidade é outra. Hoje em dia, cara, não tem nem como você falar assim, quanto que ganha um jogador com 15, 17, 16? Não tem É como muito saber. variável, né? Não tem como saber. Tem jogador de 17 anos que ganha muito mais que um cara de 30 que já tá jogando aí, que já tem nome. Caramba, interessante. E eu não sei agora da percepção de fora, mas você pode falar melhor do que ninguém. As pessoas acabam, não seria uma proteção. Geralmente o jogador, não sei se aconteceu isso com a tua família, fica todo mundo em volta, tipo assim, apostando, acreditando, como se fosse a esperança de dar uma vida melhor para a família. Então, nós vamos chegar nessa parte dos investimentos, como é que tu fez para mudar e como é que tá a tua vida hoje, mas tipo assim, mas você percebeu isso não só com você, mas tipo assim, teus amigos, eu tava vendo isso daí, nem de futebol, eu tava vendo o João Gomes falando que a família dele, acho que ele tem dinheiro infinito. O jogador de futebol deve ser assim aqui no Brasil. Então, tipo assim, a galera, não, pô, jogador de futebol e tal, o cara. Só que é o que tu falou, no máximo ele vai ganhar 7 anos ali, um salário legal que tem que durar os próximos 70, 60, para a vida toda. Então, por isso até que a gente vê que muitos jogadores estão quebrados financeiramente. Vê Cafu, o cara ganhou 3 finais de Copa do Mundo, o cara perdeu uma casa aí, foi leiloada. Tu vê Miller também, campeão mundial, o cara foi preso, tem gente que vai preso por não pagar pensão. Então, como que fica essa questão? Como foi contigo, como foi com você e como que fica isso daí, como que era na tua época, digamos assim? Igual você falou, a esperança de mudar a vida da família, isso é normal, é natural. Porque realmente, quem tem maior pretensão, com proporção para mudar a vida dessa família? É o atleta. Então todo mundo vai, cara, tomara que ele dê certo, vou dar um apoio aqui e tudo mais. Isso era e é até hoje, tá? Outro ponto que você tocou. Acham que tem um dinheiro infinito. Isso é normal. Todo mundo acha. Quem não conhece a realidade vai achar.
tá? A família que não conhece a realidade por dentro ali mesmo vai achar, os base, amigos vão achar, quem te vê na rua vai achar, quem estiver te vendo na televisão vai achar. Quem não pode achar é o atleta. E muitas das vezes ele acha também que é infinito. É aí que tá o problema. O João Gomes veio falar isso aí quando? Ele já ganha dinheiro há quanto tempo? Tem uns aninhos aí. Com certeza no começo ele também achava que era infinito. Achava, não, ele falava, começava passava uma semana, o cara queria de novo. Ele não queria falar, mas pelo que ele estava falando, a emoção devia ser próxima, devia ser um pai, um tio, um primo, um irmão. Pô, toda hora, tipo assim, aí tu deu dinheiro essa semana que vem, acabou isso, acabou aquilo. Tu tem que... Percebeu isso, que não era infinito, não quando faltou dinheiro, mas de repente faltou dinheiro para um investimento que ele queria fazer. O dinheiro para alguma coisa que ele queria comprar que era muito cara. E aí ele se tocou que, opa, peraí, eu acho que isso acaba. Às vezes acontece num tempo hábil para ele mudar de atitude, e conseguir tomar atitudes ali para conseguir fazer um patrimônio, ajudar a família e segurar um pouco o dinheiro, porque senão o dinheiro vai embora, né, cara? Verdade, vai embora. E como é que era com você? E tu falou ainda, o cara que tem uma família, né? A maioria vai ali, tipo assim, o cara com uma vida difícil. É impressão minha ou hoje já está cada vez mais raro essas pessoas que, tipo assim, o cara só joga bola, não tem condição nenhuma, um ajuda. Porque hoje em dia, pelo que eu vejo, o atleta tem que ter um psicólogo, tem que ter um nutricionista, tem que ter um preparo tão grande que eu acho que se o cara não tiver uma boa base ali familiar, alguém, um pai, uma mãe trabalhando para sustentar essa jornada dele até virar profissional, eu não sei se o cara chega. Tu compartilha dessa ideia sim, ou não? Sim. E hoje em dia a gente vê muito mais isso, né? Na minha época... Tinha até um preconceito com isso, né, cara? Eu não preciso disso, não preciso daquilo, eu só preciso jogar. Eu sei jogar, eu vou jogar e vou ganhar dinheiro. Não preciso de ninguém pra... Pô, minha cabeça é boa, sabe? Meu corpo tá legal, não preciso de alimentação própria pra isso. E hoje em dia mudou. Hoje em dia você vê que tem coach mental, tem personal particular, tem assessor financeiro... Tem assessor pra tudo, tem tudo. Tem um consultor, tem um cozinheiro. A mãe dele sabe cozinhar, mas ele tem um cozinheiro que faz a comida pra ele, porque tem que ser comida pra atleta e que não vai atrapalhar um treinamento ou um jogo e tudo mais. Pra ter uma recuperação mais rápida. A coisa mudou muito. Um contador tem que ter ele tem uma estrutura. Uma estrutura. Uma estrutura toda por trás. Isso faz muita diferença. Muita diferença. O cara se preocupação em jogar bola, né? Que é isso que ele tem que fazer, né, cara? Aí que chega você, né? Aí que chega você. Pode falar um pouquinho dessa transição de carreira? Como é que começou... como é que tu deu esse start? Primeiro, acho que só antes de responder, você já era assim desde novo ou você passou algum perrengue que aí tu começou a se ligar em guardar dinheiro, investir? Como é que foi a tua vida financeira no futebol? Eu nunca tive muito luxo na minha vida. Minha família sempre foi muito humilde e tudo mais. Cheguei a passar fome num clube até profissional. No profissional, cheguei a passar fome por um período curto ali. E eu nunca tive muito contato com dinheiro. Eu tinha um dinheirinho ali, ajudava meus pais, a intenção sempre foi ajudar meus pais, minha família. E eu ajudava, mas eu não tinha controle com dinheiro e tudo mais. E aí que tá, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro mais, eu também gastei bastante dinheiro. Fiz muita besteira também. Eu não fui o cara que aprendi lá atrás e se vim, não, sempre gastei, juntei meu dinheirinho, sempre... Não, mentira, nunca fiz, não foi assim. Qual foi o primeiro clube que tu começou a ganhar dinheiro mesmo? Cara, eu fui com 18 anos pra Portugal, né? E fui ganhando euro. Pô. Então, isso lá atrás, cara, entendeu? Em 2018, 2017, 2018 ali, eu, ganhando euro, garotão, meus pais já estavam ok ali, que eu já tinha dado uma forcinha. Primeira besteira, compra um carro. Nem habilitação eu tinha. Mandei o dinheiro pra cá, falei, compra um carro aí, que eu quero chegar e ter um carro. Não queria nem saber qual era o carro. Eu queria um carro. Tu tá lá na Europa, vai vir aqui um mês no ano no máximo. Exatamente. E hoje em dia eu falo pros atletas, faz sentido? Não faz sentido? Eu aprendi com o meu erro. Eu não quero que eles cometam o mesmo erro pra ter que aprender. Podem aprender com o meu erro. Entendeu? Então, e aí depois disso, eu comecei a ganhar um dinheirinho e tudo mais, gastei muito dinheiro, como eu tava te falando. E o que me deu clique foi quando eu tive meu filho. Quando vem o filho, você fala assim, beleza, eu posso fazer qualquer coisa com a minha vida, mas quando meu filho não. Então, o que eu posso fazer? E aí que entra. Aí começa aquele cara que não tem conhecimento de nada, pensando no que pode fazer. A chance de dar errado é gigante. E aí o que acontece? Vou investir em alguma coisa. Não tem conhecimento de nada, vai investir em quê? Peguei para investir. Investi no CT de futebol com um amigo e tudo mais. O amigo era profissional de futebol. Todo mundo fala, acho que tranquilo, só botarei rede...
E parecia, mas parecia ser muito... Né? Não, mas parecia ser a coisa mais fácil do mundo. Tem um aqui que falou a mesma coisa pra mim aqui, ó. Tá aqui na sala. Parecia... Um CTzinho, tu bota lá, fica sozinho, vai dar dinheiro, é tão fácil. Nossa, mano, dá um trabalho. Dá um trabalho. Fala, Deus. Não, e aí você pega, tem que fazer marketing, tem que professor, e tem que botar gente pra botar areia pra lá e mexer areia e botar areia nova. Enche bola. Chove. Ninguém vai jogar futebol na chuva. Época só de chuva, vai fazer o quê? Tá muito quente também, ninguém quer jogar. E como é que fica? Aí começa aqueles problemas todos e, pum, resumindo. Isso daí foi quando? 2018? Tu botou esse CT? Cara, eu sou meio ruim de data, sim, tá? Mas eu tinha 24 anos, mais ou menos, ali. 24 não, 25. Foi essa transição porque eu entrei pro investimento depois. Porque eu errei nesse investimento. Quando eu errei nesse investimento, eu falei, cara, calma aí. Eu não posso tentar arriscar em outra coisa. Eu também não ganho tanto assim. E aí eu peguei e comecei a estudar. Eu falei, não, falei pro meu sócio, falei, ó, pra mim não dá. Se você quiser continuar, você continua. Aceitei minha perda. Perdi. Ok, aprendi com erro. Vou fazer outra coisa. Comecei a pesquisar, vi mercado financeiro, comecei a olhar, eu falei, isso é uma loucura, não vou conseguir entender isso não. Mas fiquei lá, se persistir e tal, papá. No final das contas, eu treinava, chegava, almoçava e estudava. YouTube, lia e vai embora. Quando eu peguei, falei, cara, eu acho que eu tô entendendo, tô começando a entender essa parada aí. Vou botar um dinheirinho pra ver, né? Botei um dinheirinho e tô assistindo o bagulho. Sobe, desce, vai pra lá, esse paga ações, fundos imobiliários e tal. Esse paga um dividendo, o outro não paga e tal. Fui deixando e eu assistindo. Deixei durante um ano, eu estudando e vendo minha carteira, pra cima, pra baixo, vai, cai, sobe. Eu vi ação. Pô, eu comprei Banco Inter. Banco Inter, naquela subida. Irmão. Rebentou um dinheiro também. Rebentei nada, que eu não vendi. Tu não vendeu? Não vendi. Porque eu queria aprender. Eu tava ali pra aprender. Eu falei, vou botar minha carteira, pode subir, pode ir lá embaixo, eu não vou tirar. Eu só quero ver como é que funciona. Foi a primeira empresa que eu peguei que dobrou. A minha triplicou, pô. É. E eu fui. Assim, se eu não me engano, era 10, foi de 10 para 20 rápido, eu vendi e saí fora. Não, quando eu falei assim, não, beleza, agora eu vou começar a botar meu dinheiro depois de um ano, eu falei assim, não, beleza, agora eu já aprendi como é que funciona na prática, aprendi na teoria que eu estudei bastante, e agora eu vou começar a botar meu dinheiro e vou movimentar minha carteira. Quando eu fui fazer isso, já tinha quase voltado pro que era. Quase voltado. Eu falei, pô, já aprendi isso aí também, né? Tem um time ali. E aí, enfim, aí fiquei investindo, tudo mais, jogando, investindo, pô, botando meu dinheiro ali, pensando no futuro do meu filho. Comecei na Bolsa de Valores depois de tomar um tombo no investimento. Sim. Né? E aí fiz isso, tudo mais, aí chegou a lesão que fez eu chegar no fim da carreira. Com isso, o que eu vou fazer da vida depois? Né? Graças a Deus, Deus me viu a minha digníssima, que chegou pra mim, porque você não trabalha com isso, que ela viu o quanto eu gostava daquilo ali, eu já investia há mais ou menos 7 anos. E eu falei, cara, mas como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Nunca, não sei o que tem que fazer para trabalhar com isso. Aí ela falou, gente, pesquisar certificação e tudo mais, papapá. Falou, não é tão difícil, dá para fazer, né? E aí comecei a estudar, tirei CPA 20, aí depois fiz pra CEA, fiquei na CEA por causa de 2 questões, mas nessa época aí eu tenho a questão de, tipo, tudo é o destino, tudo acontece por um motivo. Na mesma época que eu fui fazer CEA, que eu tinha proposta para trabalhar numa empresa de CEA, eu tinha uma proposta para trabalhar de assessor Ancor. Correto? E eu fui para a prova. Eu falei para os caras, olha só, beleza, vocês fizeram a proposta é boa, legal, gostei dos termos e tudo mais, mas eu tô indo fazendo a prova da CEA semana que vem. Depois da prova da CEA a gente conversa. Porque se eu passo CEA, para mim era um sinal que eu tinha que ir para essa empresa. Se eu não passo, eu tenho que ir para essa. Entendi. Eu levei dessa maneira. Então, eu fiquei por causa de 2 questões e eu estava muito seguro na prova. Muito seguro. Quando eu finalizei a prova, eu falei, cara, não tem como. E a prova também é ingrata, né? Tu acha que gosta de investimento, chega lá, tu aprende coisa só pra prova ali, no dia e tu não vai nem usar, nunca mais. Vai usar pouquíssima coisa, cara. Tem gente que não sabe nada e tem a certificação, e tem gente que sabe muito e não tira a certificação. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Mas... E aí, resumindo, não passei, fui pra fazer Ancor, eu falei, agora beleza, agora a parada é aqui. Fiz Ancor, passei de primeira, comecei a trabalhar e fui vendo. E hoje eu entendo que realmente esse caminho para mim foi o melhor.
entendeu? Hoje eu trabalhando como assessor, graças a Deus aí já tem mais de 70 atletas na carteira. Que legal. Já tenho atletas em mais de 22 países, ajudo os atletas com câmbio, com tudo que eles precisam. É aí que tá, eu não faço só o trabalho de assessor. O meu trabalho é só ser assessor, mas eu me identifico muito com eles, a vida deles, eu conheço a vida deles. Tu acaba virando um psicólogo, Tudo, cara. pai, um conselheiro, conselheira. sabe? Tudo. E é real. E, tipo assim, não é meu trabalho. Eu não ganho por isso. Mas eu não tenho como não deixar, não dar um alerta quando eu vejo alguma coisa que pode dar errado. Se eu me atentar somente aos investimentos, as coisas não vão funcionar. Não vai. Não vai. Ele tem que acertar a vida dele inteira. Então, automaticamente, como ele se identifica, ele entende, ele sabe que eu passei por muitas coisas que ele tá passando, ele me pergunta. A maioria me pergunta, porque eu não vou chegar para dar palpite na vida de ninguém. Eu chego e falo, olha, eu fiz isso, deu errado. Eu conheço uma pessoa que fez e deu errado. Eu acho que pode dar errado, mas você toma a decisão que você quiser. Você joga as probabilidades para ele. A vida é do cara, o dinheiro é dele, tudo é dele. Eu tô aqui para alertar. Eu não tô aqui para mandar na vida dele, até porque eu não queria que ninguém mandasse na minha. Sim. Entendeu? Então eu faço muito mais esse papel ali. E o investimento é aquilo, cara. É uma parte do que eu faço. Entendi. Tu tá com um atleta que é do mundo todo, tem algum CLA? Como é que fica? Cara, eu tenho um jogador. Eu não trabalho só no futebol masculino, né? É até um ponto que eu queria tocar, que é futebol feminino, que não tem muita atenção. Não tem. Correto? E como é que é questão de salário? Todo mundo fala que ganha muito mal. É isso mesmo, está melhorando? A comparação é bem diferente. Se você comparar um jogador profissional de um time X, masculino, né? Um time X, e uma jogadora feminina do mesmo time, o salário é brutalmente diferente. As melhores aqui do Brasil ganham o quê? Como se fosse o salário masculino de Série B, Série C? Cara... Quanto que tá mais ou menos ali? Tem suas exceções, né? Tem suas exceções, mas... Mano, não dá pra comparar. Não é comparável, sabe? Quanto que é o salário médio no meio campo, sei lá, desses times aqui do... É porque o Flamengo é um pouco exceção, né? Mas pegar aí sei lá, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Uma atleta feminina do Cruzeiro deve estar tirando o quê? 50 mil? É porque as meninas do feminino que eu tenho não são do Brasil, né? Não jogam no Brasil. Jogam fora. Entendeu? E ganham mais lá fora, né? Ganham mais lá fora. E o que acontece? E é muito específico, por exemplo. Se eu te falar assim, por exemplo, no time X, a jogadora feminina ganha, por exemplo, X. Vão saber de quem eu tô falando e eu vou estar meio que abrindo quanto essa pessoa ganha. Então eu me sinto muito confortável com isso. Mas, por exemplo, eu tenho jogadora que tá no Manchester City, no Aston Villa. Eu tenho jogador do futebol masculino, né? Que tá no Valladolid, na Espanha, entendeu? Então, tipo assim, é muito, da mesma forma que eu tenho jogador que tá na Líbia, tem jogador que tá no Iraque, tudo que é lugar. Na Indonésia, tem jogador em um monte de lugar, como eu te falei, 22 países, legal. Entendeu? Então, cara, Bielorrússia, mano, é muito país. Eu vou anotando, porque eu gosto de ver isso, né? Eu vou anotando, vou fazendo uma lista, eu falo, cara, tem jogador de países aqui bizarros. Que maneiro. E tudo brasileiro que investe aqui, para quando acabar a carreira, voltar e tudo, tá bem, né? tudo brasileiro, porque é aquela questão, né? A minha história foi aqui, a minha vida é aqui. Então, para eu ajudar ele da melhor maneira possível, eu posso palpitar na vida de um jogador de um outro país, que tem uma cultura totalmente diferente da minha, mas provavelmente eu vou errar. Agora, o que um brasileiro faz, cara? O jogador brasileiro, com as suas exceções, fazem tudo a mesma coisa. É cultural. É cultural. Os erros são os mesmos, os acertos são os mesmos. Então, é questão de você só analisar e quem passou por esses problemas, avisar para que não cometa o erro. E esse que eu acho que é o meu papel principal. E depois que fala assim, cara, não vou cometer esse erro. Tá, e agora o que tu vai fazer com o dinheiro? Eu tô aqui para te ajudar. Vambora? Legal. Dentro de um planejamento, para você ter um futuro legal, sua família ter um futuro legal, vamos junto. A ideia é basicamente essa. Entendeu? Legal. Agora tu vê que eu tô pensando, tu tá falando, eu tô pensando aqui, porque a carreira de um atleta, financeiramente falando, um dinheiro bom para investir, por exemplo, através de você, é curta. Então você na tua carreira tem que estar sempre se renovando para pegar atletas novos, né? Você vai é um ponto vai legal. Chegar uma hora até que tu vai dar um problema, tipo assim, atleta. O outro é só manter o que já fez. Sim. Vai chegar uma hora, mas tu tem um futuro aí promissor. E isso é um ponto muito importante, né? E eu tenho atletas de 15 anos. Né? 15 anos já. Tem atletas de 15 anos, isso é muito legal. E por incrível que pareça, o que é mais legal disso é que os de 15 anos são muito mais doutrináveis do que os de 25.
quê? Porque esse cara já tem uma experiência, esse cara já tem vida, já tem filho. Pra você falar pra esse cara não fazer uma coisa, é totalmente diferente de você falar pra um garoto de 15 anos não fazer. Já tá Entendeu? começando certo, né? Já começa certo. Se você pega esse garoto aqui, por mais que ele não esteja ganhando tanto dinheiro, se ele, exemplo, ganha R$1.000 e você consegue botar na cabeça desse garoto que ele consiga tirar R$300 para investir, ganhando 1.000, quando esse garoto estiver ganhando 100, ele vai tirar no mínimo 30, no mínimo 30 para investir. Verdade. Então, você fazer esse trabalho aqui embaixo é muito importante. E é isso eu bato na tecla demais. Até por isso que eu tenho clientes de 15 anos, projeto de fazer palestras em clubes grandes aí para falar com a garotada. Pode não converter agora, mas eu não quero que converta, eu quero mudar a mentalidade dos atletas brasileiros, entendeu? O dia que ele virar profissional, ele vai saber, pô, tem um cara lá que já foi lá no clube e vai te achar. Vai ser no momento dele. Daí, top. E agora vamos lá. O que tu explica, como é que tu vê casos igual o Dudu do Palmeiras, foi o Dudu, né? Foi o Dudu, o Scarpa e o Mike. E o Mike que caíram ali em Pirâmide. O próprio William Bigode. Como é que tu vê essa situação no futebol? Vira e mexe ainda tem uma galera que perde dinheiro, porque deve ter muito oportunista. Tu chegar, tem gente aqui que não é famoso, o cara não sabe quanto tem na conta. Agora, tu sabe o salário do Dudu, tu sabe o salário do Scarpa, então toda hora se chega pra gente aqui embaixo, imagina pros caras, pô, vem aqui, tem um terreno, tem um prédio, tem uma construção, deve ser 24 horas isso daí. É o que eu costumo comentar, né? O jogador de futebol sempre tem um amigo com uma ideia genial. Sempre vai ter. Para perder dinheiro. Não, mas ele apresenta como fosse pagar. E de repente, na cabeça dele, funciona mesmo. O papel aceita, a ideia aceita tudo, o papel aceita tudo. A prática que não resolve, né? E aí o que acontece? Ele realmente acredita que vai dar certo. O jogador tem o dinheiro e também acredita nele. Então vamos. Mas, cara, é o que eu te falo. Se você colocar o seu dinheiro, por exemplo, num investimento que der errado, é uma escola, irmão. Você aprendeu com os erros, você viu como é que funcionava aquele tipo de ser um empresário, como é que funciona aquilo ali. Agora, você colocar o seu dinheiro numa pirâmide é outra coisa totalmente diferente. Você simplesmente perdeu o seu dinheiro, você vai ter vergonha de contar e você não aprendeu nada com isso. Isso aí. Você vai ficar só traumatizado. E ponto. Ganancioso, acabou. Só vai ficar traumatizado. Você mais ganancioso. E isso é ruim, porque provavelmente... Aí acontece, isso é ruim porque eu tenho clientes que passaram por algumas pirâmides e para destravar esse cara é muito difícil. Para destravar esse cara é muito difícil. Esse cara que ganhava 10% ao mês, tu acha que ele quer investir contigo para ganhar 1%? Ele, investimento, vou fazer outra coisa. Aí ele vai investir num negócio físico, aí quebra de novo. Mas eu alerto. Mas eu falava a realidade. Eu falo a realidade. Eu já cansei, eu já perdi cliente por causa disso. Falo, cara, o que o mercado paga é isso aqui. É isso. Se te oferecerem mais, cuidado. Provavelmente é uma pirâmide. Eu sei que será uma pirâmide, mas eu não falo vai ser uma pirâmide. Provavelmente será uma pirâmide, tá? Vários vêm só me perguntam, me consultar. Mano, o que você acha disso aqui? Eu falo, irmão, eu acho que é uma pirâmide. Eu tenho certeza que é uma pirâmide, mas eu falo, eu acho que é uma pirâmide. Eu não entraria. Ponto. Ele faz o que quer. E aí que tá. Se você chega pra um cara desse e fala, irmão, você sendo conservador, você vai ganhar hoje ali, mais ou menos, ali você pode ganhar de 1% a 1,3% ali, tudo mais. Você sendo um pouquinho mais arrojado, você pode até chegar os 2 ali. Acima disso, irmão, eu não iria. Não existe. Nem o Warren Buffett conseguiu, tu vai conseguir. Eu não iria. E o cara fica, pô, mas é pouco, cara. Porque o cara ganha bem no mês. Aí quando o cara vai fazer a conta, mas 2% é só isso aqui, cara. Aí você tem que começar a trabalhar o quê? Mas presta atenção. Olha como é que funciona. Você pega e faz uma simulação pro cara e mostra pra ele. Olha só, é pouco, mas olha no longo prazo. E outra coisa que eu gosto de falar, porque muita gente me manda, acontece muito, aparece no Instagram, você deve ver bastante, simulações. Em 30 anos, você juntando R$500, você vai ter não sei quantos milhões, com uma taxa de rentabilidade anual de 13%, 14%. Qual a chance dessa taxa de 14% se repetir nos próximos 13 anos? Eu te falo, 0. 0. Tá vendendo sonho. Tá vendendo sonho. E é isso que eu falo pra eles, toda simulação que eu faço. Eu vou fazer uma simulação com o jogador, por exemplo. Porque tu não vai investir de uma vez só, né? Tô entendendo o que tu tá falando. Tipo assim, se tu pega, vamos supor, tem 500 mil hoje, vou pegar um pré-fixado de, sei lá, um IPCA mais 7, igual tem agora, 2055. Beleza, tu vai investir uma vez, só que tu vai ter que investir um pouquinho todos os meses. Hoje tá assim.
É isso que as pessoas não conseguem enxergar depois da curva, né? Exatamente. É tipo assim, igual o caminhão, tá dirigindo aqui, tem a curva, mas o cara que é especialista, você ali... A gente sabe que tem a curva. Sabe que depois da curva vai baixar. E quando baixar, esse cara vai estar desanimado, desiludido, né? Entendeu? Então, e aí o que acontece? É você jogar a realidade com um cara desse e falar, irmão, olha só, vamos fazer o seguinte então, eu vou te mostrar a realidade, não vou te vender sonho. Vamos pegar, se você tem mais 10, 15 anos pra frente, não quer dizer que vai se repetir, tá? Mas a probabilidade da rentabilidade média dos últimos 15 anos se repetirem nos próximos 15 anos é muito maior do que a rentabilidade desse ano se repetir nos próximos 15, correto? Então, para você ter uma simulação e entender como funciona, não estou te prometendo isso, tá? Entender como funciona, vamos usar a rentabilidade dos últimos 15? Para você entender. Beleza, conseguiu entender? Entendeu, tá? Isso aqui é uma simulação. Essa rentabilidade aqui pode ser maior ou menor. Hoje eu estou entregando X para os meus clientes. Bem acima do que eu estou te apresentando aqui. Mas aqui eu não vou te vender sonho, estou te falando a realidade. Se eu te entregar mais, maravilhoso para mim e para você. Mas aqui pode ser mais ou menos. Isso aqui é só para você conseguir entender como seria a sua aposentadoria. Ponto. É questão de você jogar a realidade e aí o cara confia, né? Porque eu não quero um cliente que vai entrar numa parada porque eu vendi um sonho para ele e eu sei que daqui a 2 anos ele vai chegar para mim e vai falar, pô, mas tá tudo errado. Você não me falou lá atrás que era assim? E minha carreira acaba. Não quero isso. É curto prazo. Eu quero falar a realidade para ele, realidade, com uma expectativa baixa. Pra quê? E entregar mais. Esse cara vai me amar pro resto da vida. Como é que tu faz com o cliente? Isso daí foi muito bom. Como é que tu faz com o cliente? Como é que é tua visão um pouco de investimento? Cheguei para você agora com 100 mil reais, sou teu atleta, quero investir. Como é que tu bota ali uma carteira de renda passiva, tu diversifica? Como é que na parte de investimento tu escolhe um ETF, uma renda fixa? Como é que tu vê assim um pouco o mercado? Uma para você e outra para o teu cliente, porque eu posso ser agressivo arrojado, mas tem um cliente ali que é conservador, então é outra coisa que a gente vai alinhar. Como é que você vê os investimentos, o que faz mais sentido para você e depois como é que você trata isso daí com os atletas? Primeiro eu vou falar para mim. Tá. A minha carteira de investimento é totalmente diferente da carteira de investimento que eu faço para os caras. Tem que ser, né? Totalmente. Eu invisto há mais de quase 9 anos para mim. A experiência que eu tenho de ver uma carteira descendo, subindo, meu dinheiro derretendo, é totalmente diferente do que um cara que está começando há um mês. Entendeu? Porque quem começou só quer ver o dinheiro subir. Se você botar 10 ações na carteira de um cliente que começou esse mês, uma só, tiver menos R$1, ele vai te perguntar. Uhum. E tem 9 subindo R$10, ele vai te perguntar dessa uma. Essa perda faz mais efeito no cérebro do que os outros ganhos. Daí exatamente. Eu esqueci quem é o cara da economia que explica isso daí. O cara ganhou até um Nobel. Consegue entender? Então eu me coloco no lugar dos caras, penso assim, Arthur, como é que você agia quando você começou? Como é que seria para você perder dinheiro no momento que você está tentando fazer dinheiro? Mal, né? Então, esse cara não pode perder dinheiro no primeiro ano de carteira desse cara não pode perder dinheiro nenhum. Ele pode ganhar pouco, porque a gente vai ser muito conservador, sim, mas perder ele não pode. Senão então, desiste, sai fora. Senão eu vou frustrar esse cara nunca mais fica no mercado financeiro, nunca mais ele volta. Então não. O que eu faço? Entenda a vida do cara, igual você falou. Se o cara chega com você 100 mil, beleza, você tem 100 mil. Mas como é que é a tua vida? Você tem um salário? Qual é o seu gasto? Quais os seus objetivos? Quanto tempo de contrato você tem? Quantos anos de carreira você tem pela frente? Com quantos anos você quer parar de jogar? Quantos filhos você tem? Eu entendo a vida do cara inteira. Dentro disso eu falo, beleza, seu gasto mensal é esse, reserva de emergência é X, certo? Gasto mensal, reserva de emergência, 6 meses, 12, mas 12 eu acho exagero. 6. 6 meses tá bom. 6 meses, dentro disso, beleza. Vamos lá. Agora a renda fixa tá maravilhosa. Para um cara que tá começando, casa, lindo. Vamos botar renda fixa para o cara entender como é que funciona. Esse cara, automaticamente, vai chegar para mim, vai fazer uns aportes mensais, que eu vou falar com ele, seu gasto é esse, você consegue fazer sobrar X, deixa um negocinho para você gastar na conta aí, porque você tem que gastar, você tem que viver, né? Tenta investir todo mês um valor X, você não tem obrigação nenhuma, mas quando faltar, tenta compensar no próximo e assim vai. Porque eu mostro a simulação de um valor X por mês e ele consegue entender. E quando ele faz uma coisa diferente, ele sabe que lá o resultado final também vai ser diferente.
Dentro disso, eu falo para ele, cara, faço o colchão ali, né, que é a reserva de emergência, uma renda fixa, tal. Esse cara, depois de 2, 3 meses, vai chegar em mim, Arthur, eu entendi porque você me explicou que a gente está sendo conservador. Então a gente está ganhando ali. Mas e se eu quiser ganhar mais? Eu chego para esse cara, se você quiser ganhar mais, é isso aqui. Tem essa opção, tem essa opção e essa opção. É bom para você agora? Acho que não. Porque é bom ganhar. Mas a partir do momento que você arrisca ganhar mais, você se arrisca a perder também. Então nesse momento eu acho que não. Vamos ficar no beabá aqui um pouquinho. Quando você fizer um valor X, a gente dá esse passo. Mas se você quiser muito dar esse passo agora, a gente vai. Mas vai com pouco. Porque eu sei que daqui a 2 meses você vai pedir para voltar porque a gente estava fazendo. Eu tenho certeza. Aí ele toma a decisão. Se ele quiser, já teve jogador que falou, não, vamos fazer para ver? Vamos. Mas tu faz o quê? Aí já faz em ações, em fundos de investimento, fundo de ações, fundo multimercado, o que tu costuma a passar pra galera? Porque normalmente quando esse cara vem me perguntar se tem alguma coisa para ganhar mais, ele escutou. Já escutou. Geralmente é cripto. Ah, porque fulano aqui... Ele já escutou alguma coisa. Ele vem com o que ele quer investir já. Ele não vem para você e fala assim, Arthur, tem alguma coisa pra gente ganhar mais? Não. Ele fala assim, Arthur, o que tu acha desse negócio aqui? Na verdade, ele só quer que você esteja informado que caso ele perca, ele tem mais alguém para culpar. Porque se ele ganha, ele não te dá nem o Ele quer que você divida a responsabilidade com ele. Isso, divida o peso. Exatamente. Entendeu? Ele quer isso. Toda vez que eles vêm, ele já vem com alguma coisa. Entendeu? Certeza. E aí, o que eu faço? O que eu faço é o quê? Explicar para ele que tipo de ativo é esse, volatilidade, como é que funciona, bababá, mostra ali tudo, mostro tudo que eu posso mostrar para ele ele entenda como funciona. Entendeu como funciona? Aí eu falo, se eu fosse você nesse momento, faria? Eu, não. O dinheiro é seu, certo? Com tudo isso que eu te falei, quer fazer? Você falar que quer, vambora. Só que eu falo, beleza, você queria fazer com, por exemplo, 10. Vamos fazer com 1.000 esse mês? Se você gostar, no próximo mês a gente bota os 9. Mas agora vamos fazer com 1.000. Eu sei que ele não vai gostar. Mas vamos. Porque acontece? Também não adianta você ficar travando o cara. Toda vez que o cara vier com uma coisa diferente, empolgado, você fala, pô, mano, não faz isso não. O cara nunca mais vai falar contigo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir o home broker e ele vai fazer. Sozinho. Então ou ele vai pegar e vai para um outro assessor que vai concordar com a besteira que ele tá fazendo. Entendeu? Verdade. E é isso que vai acontecer. E para você, como é que tu vê a tua carteira? O que tu acha? Tu gosta de ações? O que tu gosta ali de ativo exterior, ETF, dólar? Como é que para você? Ou não, tu é mais o cara conservador da renda fixa? Tem fundo imobiliário? Como é que tu... Eu já fui mais conservador, né? Normal. Todo mundo que começa é mais conservador. Tem que ser, né? O perigo é quando o cara começa já arrojado, arriscado. O perigo é quando o cara começa a arriscar. Ser arrojado, sabendo o risco que está correndo, não é quando o cara sabe sem quando risco, você começa a arriscar, que é o problema. Que é o que muita gente faz. Né? Essa que é a grande problema. Eu gosto de... Cara, é aquela questão de diversificação. Só que eu sou de acordo a arriscar. Sou super de acordo. Depois que você está seguro. Ou se você quer, beleza, eu quero alavancar meu patrimônio. Quero começar a fazer agora. Porcentagem pequena. Que não vai afetar o colchão que você está fazendo. Consegue entender? Entendi. Então, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de produto. Só que eu vou, tanto para mim quanto para o cliente, eu vou alertar ele o que faz sentido para o perfil dele, desde quando a gente fez a reunião, eu mapeei toda a vida dele e os objetivos que ele tem. E aí eu vou sempre alertar ele, isso faz sentido para o que a gente conversou? Para o planejamento? Isso não faz. Mas se você quiser, a gente vai. Até porque quando eu faço as minhas primeiras reuniões, eu falo, esse aqui é o planejamento que a gente está fazendo para a sua vida, para a sua aposentadoria. Pode mudar no caminho? Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. A vida é sua, o dinheiro é seu. Eu estou aqui para te ajudar a fazer o que você quer. Mas eu vou te alertar quando estiver errado. Mas você pode mudar quantas vezes você quiser. Porque o cara não tem que ficar engessado. O dinheiro é do cara. E eu falo, irmão, beleza, você quer quanto para quando você parar? Eu quero X, Arthur. Por exemplo, eu quero 20, 30, 40 mil por mês. Beleza, faço planejamento, falo, se você botar isso aqui por mês durante tantos anos, você vai ter isso aqui. Uma rentabilidade em média X, você vai ter isso aqui. Beleza? Beleza. Você vai fazer isso durante sua carreira. Digamos que você faça isso durante sua carreira. Chegou aqui, você está ganhando 40 mil por mês. Mas você não está feliz com esses 40. E de repente apareceu uma oportunidade que você quer tirar os 4, 5, 6 milhões que você tem lá no seu patrimônio para investir em outra coisa. Você pode tirar, o dinheiro é seu, tá? Você vai poder tirar o momento que você quiser. Eu já alerto ele. Ou seja, os seus planos podem mudar o tempo todo. Os meus mudaram.
Você acha que eu sabia que eu ia ser um assessor quando eu parava? Pô. Quando eu tava jogando lá atrás, quando eu tava lá no Manchester, treinando com o Cristiano Ronaldo. Verdade. Você acha que eu achava que eu tava com 35 anos, sendo assessor, com mais de 70 jogadores na carteira, ajudando os jogadores em mais de 22 países no mundo? Nunca ia achar isso. Então os planos vão mudando e você vai ajustando. Não pode fazer loucura. A vida não é uma linha reta, né? É igual aquele o batimento do coração. Quando fica reto é porque morreu. Tu tá assim, eu também. Perguntar 10 anos atrás não sabia nem investir. Tava quebrado, gastando dinheiro todo. Nem imaginar que ia estar aqui no podcast falando de investimento, falando com você. Realmente, essa daí foi boa mesmo. Agora, tu acha que teve alguma habilidade do futebol que te ajudou na hora da assessoria de investimento? Na hora de virar um assessor? Qual a habilidade ali do futebol? Porque tá desde cedo ali em grupo, tendo que falar, tendo que se explicar, zagueirão, vai ser capitão. O que tu acha ali que você traz hoje, os ensinamentos? O que eu acho que me ajuda muito é porque acontece. O meu nicho é o futebol. Não quer dizer que eu só tenho atletas, tá? Eu tenho cirurgião plástico na minha carteira, eu tenho empresário, eu tenho tudo, tem várias pessoas. Mas a grande maioria é atleta. A partir do momento que eu vivi isso a minha vida inteira, e hoje em dia eu trabalho com atletas, tudo do futebol me ajuda. Tudo, absolutamente tudo. Se você reparar, eu não falo como assessor, não me porto como assessor, não me visto como assessor a maior parte do tempo, tá? Porque tem hora que eu meto também, meto gravata, meto passe, se tiver que meter, a gente mete. Para um evento, para alguma premiação, a gente faz. Mas se eu chegar engravatado para um atleta, na primeira reunião ele vai falar, pô, esse cara era jogador? Esse cara não é do mesmo mundo que eu, não. Calma aí. Ou então ele já se corrompeu para outro mundo. Porque eles olham com um pouco de preconceito. Porque as pessoas olham... Pessoas que trabalham com dinheiro com um pouco de preconceito. Tipo assim, pô, o cara vai mexer com o meu dinheiro, o dinheiro é meu. Sabe? Então o que acontece? O que eu faço? E eu fiz até de propósito a questão de, pô, eu não posso dar um gap de uma carreira para outra. Porque eu mesmo vou perder o meu jeito como atleta, minha maneira de falar, a maneira de se portar, sabe? E isso vai me afastar da galera que eu quero ajudar. Então, eu tenho que tentar ajudar eles o mais rápido possível. Então, por isso que a minha transição foi muito rápida. Eu não consigo nem precisar, tipo assim... Porque eu já investia para mim. Quando eu decidi parar, um mês depois eu já estava estudando para a prova. Então, tipo, minha transição foi... Você não ficou parado pensando na vida, o que eu vou fazer? Eu não sabia nem se eu tinha já desistido de jogar, por causa da minha lesão. E eu já estava estudando porque quando eu tomei a decisão que eu vou ser assessor ou trabalhar com a parte financeira dos atletas, eu não tinha certeza que eu ia parar. Mas eu sabia que quando eu parasse, eu ia fazer isso. Porque a ideia veio e eu falei, pô, Só encurtou. Só encurtei, porque é por causa de lesão. A tua lesão foi aonde? Na lombar. Na lombar. Né? Travou. Aí, porque eu tive uma lesão na coxa, e essa lesão acarretou na hérnia na lombar, porque eu tive uma lesão muito grave na coxa. Minha coxa tem um buraco, tem um buraco bizarro. Eu fiz PRP, né, que é aquela injeção de plasma para recuperar mais rápido, enfim, e acabou acarretando nessa lesão na lombar. E aí deu hérnia e tudo mais, e aí no final das contas tinha que operar, e se operasse tinha os riscos. Falei, não vale a pena, já para a vida que eu já tinha meio que pensado, e exatamente o que eu falo, o colchão que eu tinha feito ali me deu essa oportunidade de tomar essa decisão naquele momento com 32 anos, correto? Porque, irmão, se eu não tenho dinheiro nenhum, vou pra faca. Minha família precisa comer. Eu vou entrar na sala de cirurgia, mesmo que eu tenha o risco de sair paraplégico, porque eu preciso fazer isso. Agora, quando você toma uma atitude que eu tomei lá atrás com 25... Depois de quebrar, depois de dar ruim no negócio... Com 25 eu tomei uma decisão que facilitou uma outra decisão que era muito mais importante com 32. E é o que eu falo pros caras, você tá fazendo uma coisa hoje que lá na frente você vai se agradecer. Você vai chegar e falar, cara, ainda bem que eu fiz aquilo. Entendeu? E eu vejo muita gente hoje parando sem dinheiro nenhum. Parando talvez por causa de uma lesão, sem dinheiro para fazer uma operação de repente. Tu viu o Walter, cara? O Walter jogou seleção de base internacional, um dos maiores artilheiros aqui do futebol brasileiro. O cara tá jogando aí por R$3.000, R$4.000. Cara, exatamente, é o que eu te falo. Tanto de dinheiro o cara ganhou. Um exemplo que, cara, não conheço a vida dele. E como eu fui atleta, eu sei que a vida do atleta é muito difícil. O que envolve é muito difícil. Então, quando eu vou
falar da vida de um atleta, eu tenho muito cuidado. Cuidado, né? É verdade. Porque a gente não sabe o que se passa na vida do cara e como que... Mas o caso do Jô. Do Jô, né? O Jô jogou só em time Copa do grande, irmão. O Mundo, cara jogou no Manchester City, o cara jogou seleção, Copa do Mundo, Corinthians. Mano, o cara ganhou muito dinheiro. Muito. Quantas vezes o Jô já foi preso por falta de pagamento de pensão? Como é que pode? O Jô tá jogando na Várzea de São Paulo pra ganhar dinheiro. Absurdo. O cara, sei lá, uns 7 anos atrás, estava ali, sei lá, no Galo, no Corinthians, Irmão, quanto dinheiro esse cara ganhou? Tá, Quem levou esse dinheiro todo? É porque o cara vai e se ilude. muita coisa aí leva esse ele dinheiro. termina aí um casamento, aí já fica uma parte, aí pensão já fica em outra, aí ele arruma outra mulher, aí termina, já fica outra parte. eu vi esses tempos, né, até um verdade. corte de algum podcast, eu não vou me recordar quem falou, que o cara fala, você quer ficar pobre? Se divorcia uma vez. Você quer ficar Flávio mais Augusto. pobre? Flávio Augusto. Se divorcia a segunda A vez. segunda vez. E a pura verdade, porque é metade, irmão. Você pode cometer qualquer erro na tua vida ali, de questão de gastar, vou sair hoje, vou gastar pra caramba, vou comprar aquilo ali, vou comprar aquilo lá. Você não vai conseguir gastar, se você tiver muito dinheiro, igual o Jô tinha, por exemplo, acredito que ele tinha, que ele ganhou. Muito dinheiro, que isso. Você não consegue, do dia pra noite, gastar 50% de tudo que você tem. Não consegue. E o divórcio faz isso. E o segundo divórcio aí já fica com 25. Aí já é 25, né? Aí. Já é metade da metade. Mas o Jô, tu lembrou um cara, porque é estranho, né? Que a vida toda foi clube bom, seleção, dinheiro pra caraca. E ele quebrou agora, tipo assim, há pouco tempo atrás ele tava muito bem. Exatamente. E ainda tá jogando. Ou parecia... Geralmente o cara passa uns 5 anos sem salário, aí tu vê o cara se afundando agora. Ou parecia estar bem. Aí que tá a parada. Não, ele podia não estar bem, mas que ele ganhava milhões, ele era de salário de milhões, de Sim, 700 sim. mil, 800 mil. Só que aí que tá. O cara... E aí vamos lá. Aí que é o problema. O cara ganha 700, 800 mil. O custo de vida desse cara, se ele não tiver controle, de repente tá nos 700, 800 mil. É. Ou então... Pior, ganha se tiver 800. mais, Ganha, pega ou aqui no tiver milhão. mais. Ou ganha 800. E ele gasta 600. Beleza, sobrando 200. Tô juntando. Ok. Acabou esse contrato de 800. Ele vai manter esse estilo de vida de 600 por mais uns 3, 4, 5 anos. E é isso que vai quebrar ele. Porque gosto não retrocede, né? Retrocede. Gosto- Eu costumo falar. Difícil. Retrocede. Na marra, retrocede. Não, na marra. O cara vai E aí que quebrar. O cara vai quebrar. E aí É retrocede ou não difícil mesmo. retrocede? Não, Retrocede. o cara quebrando. De um jeito retrocede. É igual o cara rico. O cara, pô, tem um amigo que era rico. Olha só a história. O cara ficou rico, uma empresa aí, vou nem dar spoiler de internet, o cara, pum, aí veio a Oi e quebrou ele. Pô, aí ele quebrado, o cara era rico pra caraca mesmo. Tinha os melhores carros e tudo mais. Aí ia trabalhar com a gente. Ele trabalhava, chegava de táxi e voltava de táxi. O cara, tu tá ferrado igual eu. Ele não andava mais de ônibus, o cara quebrado. Mas é complicado, cara. Aí, o cara, Mas a questão... Isso é um perigo muito qual o grande. pensamento do cara? Se, Depois- a questão de pensamento ou ego. É o ego. O ego, É o ego. o ego arruína no cara. Verdade. O jeito mais fácil de você se arruinar é manter o seu ego lá em cima, sabendo que você não pode manter. E é isso que faz muito jogador quebrar, cara. Porque tem muito jogador que ele para tendo um colchão para ele conseguir se levantar de novo. De repente abrir uma empresa ou se manter ali por 2, 3 anos até achar alguma coisa para fazer. Só que não, cara. Porque que acontece? A sociedade te vê como jogador. Você sempre foi jogador. É o status. Hoje eu trabalho como assessor. Já saí do futebol tem 2 anos e meio, 3. Quase todo lugar que eu vou, 90% dos lugares que eu vou, me chamam de jogador. E aí, jogador? Jogador. Se o cara não tem cabeça, por exemplo, eu sou assessor hoje em dia, mas todo mundo me chama de jogador. Então, todo mundo me vê como jogador. Se todo mundo me vê como jogador, eu vou ter que me portar como jogador. Não, eu não sou jogador mais, cara. E acabou, não sou. Eu sou o cara que tem que entender que eu não sou jogador, demonstrar isso para as pessoas que eu tô bem com isso e essas pessoas vão respeitar isso. Agora, a partir do momento que as pessoas veem que você não está bem diminuindo o seu custo de vida, essas pessoas vão te julgar. E vão falar, ah lá, quebrou. E aí eu te pergunto, é melhor... Porque eles vão falar de qualquer jeito. Eles vão falar que você quebrou. Quando você realmente estiver quebrado ou quando realmente você estiver só diminuindo o seu custo de vida para não quebrar. Isso aí. E aí é uma escolha sua. Entendeu? O que o Adriano Imperador fez, né? Adriano Imperador, padrão de vida tranquilo, vai viver bem. E quantas pessoas falaram que ele já quebrou? E falam até hoje. Direto, E falam até hoje. Ele, pô, devolveu a casa e tal, vendeu uma casa. O cara tá no estilo de vida tranquilo
E aí que eu te falo. E o cara, realmente, se o cara não tiver esse time, mas como é que tu acha que tu teve esse time pra você? É porque eu nunca fui muito de querer mostrar para as pessoas o que eu tenho. Nunca fui. Não era ostentador, né? Nunca fui ostentador. Aí vamos lá, ostentador pra você é o quê? Mostrar que tem um carrão. O jogador mostrar que é jogador, é meter lá o Porque, por exemplo, eu novão lá, eu usava relógio, cordãozão, saía pra noite, bebia pra caramba e tal, gastava dinheiro pra caramba. Mas nunca fui de pegar um carro importado, só pra mostrar pros outros que eu tô de carro importado. Eu, de repente, na minha época lá, que eu te falei, com 18 aninhos, que eu ganhava meu dinheirinho, que eu mandei comprar um carro aqui, meu pai foi e comprou um Siena pra mim. Sedã. Que jogador que vai comprar um Siena, cara? Nenhum. Não é carro de jogador? Comprou um Siena pra mim. Eu ia fazer isso tudo, mas eu tava com um Siena. E não me incomodava. Isso que é bom. Eu nunca tive um carro importado a minha carreira inteira. Me incomodou isso? Não, devia incomodar as pessoas. Falar, pô, mas acho que ele não ganha tanto porque ele não tem um carro importado. Tô preocupado com isso? Não. Isso que é importante. E hoje tem uma porrada de gente que eu conheço que chega pra mim e fala assim, caraca, cara, ainda bem que você não era assim, né? Senão era mais um contando história triste. Só que eles só vão falar isso lá depois. Depois tu tá quebrado. E é que eu te falo, isso é legal? É legal porque você sabe que você acertou, mas isso é muito mais importante pra você entender que eles te julgarem lá atrás, que você não parece um jogador por não ter um carro importado, não faz diferença. Eles te elogiarem aqui também não faz diferença, porque o que importa é o que você sente, é o que você pensa, é como você se enxerga, não é o que falam de você. E se o jogador tiver isso na cabeça, esquece, irmão. Ele não vai quebrar nunca. Vai quebrar, muito importante. Pô, deu uma aula aqui agora. Tu tá falando, tô lembrando aqui até quem fala muito disso é o Paulo Vieira, do Método CIS. É a pirâmide da crença. Uma coisa é o que você é, eu sou, outra coisa é o que você faz e outra coisa é o que você tem. Coitado do cara que acha que ele é o que ele tem, que é o topo da pirâmide ali, que é o pouquinho. Você é o cara correto, que você é o pai de família, o esposo e tudo mais. Você sabe de onde é que você veio, para onde é que você vai. Você fazia. Você era um jogador. Tua profissão, é jogador de futebol igual hoje é assessor. E você tinha as coisas que você construiu. Tua casa, teu carro e tudo mais. Quando a pessoa não sabe nem quem ela é, ela acha que ela tem que ter. Então ela fica ali só no topo da pirâmide. Então ela vai alimentando aquilo. Às vezes o cara já está quebrado há 10 anos, às vezes ele já fez um investimento ruim há muito tempo, mas todo mundo é o jogador de seleção, jogador de clube, é de Série A, esse cara tem dinheiro pra caramba. Então ele fica mostrando o que ele tem para ele se sentir aceito, para ele achar que ele é alguma coisa, só que ele não é por aquilo que ele tem. Se ele não tiver, por isso que muita gente tira o que ela tem ali, ela se mata, ela fica em depressão, ela fica mal. Entra para as drogas. Entra para as drogas e tudo mais. Então, o mais importante é quem você é, ter a cabeça boa. E realmente esse papo aqui me surpreendeu. Você tem a cabeça até melhor do que eu imaginava tipo assim, de situação. Saber onde é que você está, onde você quer chegar, com quem você quer alcançar. Ter essa tua forma que você falou aí de se portar, pô. Se eu atender um médico desse jeito, se eu tiver por exemplo, sem terno, sem nada, o médico já fica meio bolado. Mas para você, que o teu público-alvo é o jogador de futebol, você tem que estar, tipo assim, pelo menos pro cara, pô... Pelo menos tá no meio termo. No mínimo, no mínimo no meio termo. Mas também se eu tiver muito igual a ele, eu vou falar assim, pô, mas como é que esse cara, se veste igual a mim, entende de mercado financeiro? É isso aí. Então vamos lá, vamos ficar no meio termo ali pra ele entender que você entende, mas que você também não tá tão distante dele. Consegue entender? Isso aí. Não, mas essa tua o que tu veio falando aí, me surpreendeu. Parabéns mais do que pela tua cabeça que tem hoje, pelas decisões que você tomou. A gente nunca acha que o futuro, o amanhã vai chegar, né? E nesse ponto é bom, o jogador de futebol sabe que ele não vai passar dos 40 anos jogando bola. Então, o cara, querendo ou não, ele já tem que pensar no futuro. Agora, na vida aqui normal, aqui fora, o pessoal não. Ele acha que, tô no emprego bom, tô ganhando tanto, isso daqui vai durar para sempre. E nem sempre é assim, né? A gente espera o melhor, mas tem que estar preparado caso o pior aconteça, não é isso? Pois é, porque tudo muda, né, cara? De repente você tá numa empresa, tá num cargo gigante, saindo um pouco do futebol, tá num cargo gigante, essa empresa pode quebrar. Pode. E aí você vai ter que arrumar um emprego que não paga nem metade do que você ganhava. E aí essa é a tua realidade nova. Só que você tem um estilo de vida alto. Fazendo comparação, trazendo para o mundo do futebol, é o que acontece. O jogador tá ganhando um salário gigante, de repente ele vai ganhar metade. De repente ele não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. E acontece. E aí, vai fazer o quê, cara? E aí que eu falo. Primeira coisa. Cara, você, por exemplo, você tem um contrato de 3 anos, por exemplo, no clube. Você está ganhando, exemplo, dá para a gente fazer os contas aqui mais fácil, 100 mil por mês, tá?
Beleza, você aumentou seu custo de vida, que é natural aumentar, tá? E eu acho que tem que aumentar mesmo. Você tá trabalhando, você tá se ferrando ali, você fez muita coisa pra tá ganhando 100 ali e tá vivendo bem. Quando começa a chegar no final desse contrato, 2 anos e meio, por ali, faz uma análise, irmão. Você acha que você vai conseguir renovar? Tá tendo proposta de outro clube já nesse mesmo valor? Ou tá vindo proposta com valor menor? Analisa. Não, calma aí, ninguém tá querendo me pagar mais 100, estão querendo me pagar 50. O que tá acontecendo? Eu acho que eu mereço receber 100, mas ninguém quer me pagar 100. Tá querendo me pagar 50. Então o que eu faço automaticamente? Antes desse meu contrato de 3 anos que eu ganho 100 acabar, Se enquadra no de 50. começa a viver como se você ganhasse 50. Porque quando você começar a ganhar 50, não vai doer e você ainda vai ter poupado o dinheiro dos 100. É só você analisar antes do problema acontecer. Só você fazer isso. Fazendo isso todas as vezes, você chegar lá no final da sua carreira, você vai ter pelo menos uma gordura para queimar até você fazer uma transição de carreira. Não estou te dizendo que a maioria dos jogadores não vão conseguir viver de renda, tá? Eu sou muito claro com todos. Mas pelo menos tenha uma gordura para que você não passe necessidade e tenha um prazo para você se realocar no mercado de trabalho, para você poder abrir uma empresa, para você ter uma opção. É. Porque tem muita gente que não faz isso e quando chega lá no final, a única opção dele de repente é conseguir um trabalho para ganhar um salário mínimo. E aí esse cara não vai querer fazer isso por vergonha. E aí não vai ter dinheiro para comer. E como é que vai fazer? Sabe? Então, cara, é isso. Analisa a sua realidade. Não viva com a sua realidade atual. Tenta enxergar a sua realidade futura. Com isso você vai poupar muito problema para você e para sua família. Muito legal. Eu quero fechar com uma última pergunta. Como é que você vê as bets no futebol? As casas de aposta. Cara, como é que você enxerga esse mercado? Eu tive experiência com bet quando eu fui para Portugal, que em Portugal já era, quando eu fui com 18 anos para Portugal, em Portugal já era o que é hoje no Brasil. Que isso, é? Era uma febre. Eu jogava lá, pô. Eu jogava. E isso realmente é viciante. Eu que te falo, você comentou aqui, pô, muito legal as decisões que você tomou. Eu errei muito, cara. Eu errei muito. A minha cabeça hoje é totalmente diferente. Eu fui consertando, fui aprendendo com erro e fui corrigindo. Eu errei muito. É igual você fala aí, Arthur, você saía, gastava? Gastava. Você comprava roupa cara, às vezes? Comprava. Você emprestava dinheiro para amigo? Emprestava. Bet, jogava? Jogava. Cansei de perder dinheiro em bet. Só que eu perdi lá com 18, eu tive tempo para aprender. Eu perdia dinheiro, cara. Eu tava lá, às vezes, no apartamento, sozinho, depois de um treino. Não tinha jogo na televisão para apostar de futebol, que era o que eu entendia. Começava a caçar coisa para apostar, até corrida de cachorro, irmão. Só pra adrenalina de tá vendo que eu ganho. Uhum. Isso, cara, é real. Isso é real. E eu não tenho vergonha de falar. Eu fiz isso. Só que eu aprendi. E, cara, quem tá assistindo aqui que faz isso, tenta enxergar isso o quanto antes para corrigir e fazer com que o estrago seja menor possível. Porque, cara, eu tive a oportunidade de errar com 18 e corrigir. E depois disso eu tive meu filho, tive meus investimentos e consegui ter um final de carreira bom. Se eu tivesse me viciado na bet agora, com 30... Perdido tudo. Tudo. Teria perdido tudo. Então, eu sou muito grato a Deus porque os meus erros vieram no momento certo. Eu enxergo dessa maneira. Uhum. Cometo erros hoje em dia? Cometo também. Eu não sou o cara, Arthur, tu faz tudo certo. Não, cara. Cometo erro também. Só que os erros que os atletas que são meus clientes cometem hoje em dia, eu cometi lá atrás. Os erros que eu estou cometendo agora, eles vão cometer depois. Ou não, porque eu vou alertar eles. Mas consegue entender? Porque, cara, eu vou continuar cometendo erros também. A ideia é não errar na mesma coisa, né? Exatamente. E outra, e aquela questão, né, de você tentar compensar de alguma maneira. Arthur, você gosta de gastar muito, de repente, num restaurante bom? Sim, gosto. Mas eu invisto. Então você compensa isso um pouco. Não é uma coisa ou outra. Você vai gastar, vai comprar as coisas que tu quer, mas no tempo certo, na hora certa, de acordo com as tuas possibilidades. Esse é o ponto, porque se você chega para um cara que está batalhando para ter coisas boas, fala para ele, você não pode ter coisa boa, você não pode ir num restaurante bom, esse cara está trabalhando para ganhar muito dinheiro para quê? Não faz sentido. Não faz sentido. O meu papel precisa exagerar? Não. E se você não exagerar, o que você gosta de fazer hoje, você vai fazer pro resto da sua vida. Se você exagera, você vai fazer por um curto prazo. Então, não exagera, faz o que você gosta. Mas dá uma maneirada que você, com investimento, com a cabeça boa, pensando no seu futuro, você vai fazer isso
durante sua vida inteira e ainda vai ajudar a sua família. Porque a minha preocupação maior não é só o atleta, é a família, porque a família vai a rebote. E a família não cometeu o erro, quem cometeu foi o atleta. E isso é um peso que o atleta carrega, que de repente leva ele a um suicídio, a uma droga, ao alcoolismo. Esse é o grande problema. Você ver que o seu erro levou à desgraça das outras pessoas. Caraca, muito bom esse papo. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Cabeça muito boa, segue o cara lá nas redes. Como é que o pessoal te acha? Arthur Cunha 90. Arthur Cunha 90. E pessoal de assessoria também tem... Só tá pegando atleta hoje? Ou se a pessoa vier de fora, você ajuda também? Como é que tu tá fazendo? Não, eu ajudo também. Lógico que se for um caso muito específico, eu vou passar para uma pessoa que entende melhor o caso da pessoa. Por exemplo, cara, se for um cara que tá com um problema muito grave ali, que é médico, e eu tenho um sócio no escritório, que hoje em dia eu sou sócio do escritório na Lagoa ali em Ipanema. Pode falar, pode. A Orla Investimentos. Eu vou chegar no meu sócio e vou falar, cara, você vai entender o problema desse cara aqui melhor. Eu vou participar da reunião, vou tentar ajudar o máximo possível, mas assessora ele você. Porque você vai conseguir ajudar ele melhor. Entendeu? Então, mas eu tenho cirurgião plástico, tenho dentista, tenho empresário, tenho trabalhador CLT. Tenho tudo isso na minha carteira também. Legal. A grande maioria é atleta. Por quê? Porque eu sei que eu consigo ajudar mais eles e eles entendem isso também. Mas eu não faço discriminação de renda, profissão, nada disso. Estou aqui para ajudar quem precisar ser ajudado. Pô, muito legal. Esse foi o bate-papo de hoje. Galera, se você gostou, se você assistiu até o final, comenta aqui, tô aqui, tô presente. No mínimo, pô, curte aqui o nosso convidado, prestigia que é o nosso convidado, segue ele nas redes dele lá, segue a gente aqui, ativa o sininho de notificação para a gente continuar trazendo convidado top, igual foi esse programa de hoje. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu! Coisa linda, irmão.